Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Oi, turma. Cadê vocês? Oi, professor. Ah, tá. Pensei que tava sem áudio aqui. É porque tá dando inconstância, aí eu tive que entrar e sair novamente, por isso. Aí tô Tá bem tentando. baixinho, Oi, Renato. Ayrton. Olha, o Ayrton desativou o som dele, que mal. Pera aí que eu vou aumentar o volume aqui que tá bem baixinho. Já, Acho que é fala porque eu tô agora. falando longe. Oi, professor. Oi. Pronto. Agora sim. Quem tá Eu por pensei aí? que o senhor nem ia. Oi? Uai. Eu pensei até que o senhor não ia dar aula. Fiquei tipo, meu Deus, cadê? Ah, o Ayrton mandou um coração pra mim. Teu microfone tá com problema, Ayrton? Não, aí tu fala pouco mesmo. O Ayrton, ele. O Ayrton, ele faz cumprir os provérbios de Salomão. Ó, o microfone dele tá com problema, professor. É. Exatamente, ó. Ele tá rindo. É que eu tava lendo aqui uns artigos, aí eu perdi a hora. Olha, ainda bem que eu sou cri-cri, né, professor? Que, Imagine só se eu não fosse. que bom, é que eu me empolguei aqui nos artigos lá do Estadão, o editorial do Estadão, aí eu tava empolgado E aqui. detalhe, eu tava assistindo Dorama, né? Série coreana. Aí eu me dei conta do horário, né? Eu disse, menina, tem aula do professor Jones aí. Eu vi, ele ainda não mandou o link. Então eu ia ficar lá também, intestida. Vamos lá, 4 Mas pessoas enfim, comigo aqui, né? 3, na verdade. 4 com o senhor. Ah, o Ayrton vai atrás do microfone. Cadê a turminha? Na minha cabeça hoje era sexta-feira, gente. Pra ver como eu tô bem. Misericórdia, professor. Pra ver como eu tô bem da cabeça. Pois é, né? Professor. Às vezes eu me perco também um dia. Achei que hoje ainda era terça-feira. Aí eu me lembrei que não. Deixa eu. Não tô vendo vocês na minha tela. Deixa eu pôr aqui. Ah, tá aqui. Ah, você não gosta de aparecer não, só foto, né? É, professor, porque a gente tá no estado deplorável. Tiro por mim, tô com cara de cansado. É, tá todo mundo. Home Mas office. é porque esse final de semestre agora, né? Uhum. A gente tem um artigo pra terminar de escrever. Ai, meu Deus,
vontade de chorar com o perfil. O bom é que tem mais tempo em casa, né? É, professor, isso aí é verdade. Não precisa Ó, estar o Jean saindo. apareceu, o Não Jean precisa, colocar a cara no sol, ele. não precisa perder aquelas 2, 3 horas de ônibus Pois não que é, se professor, perde para ir e verdade. para Eu tô voltar pensando. Daqui a pouco a nossa rotina volta, se Deus quiser. em agosto. Ô Jean, tudo bom, Jean? Boa noite para todo mundo. Que bom a gente se ver aí, se falar, né? Eu acho que é importante a gente ter esse contato. É muito boa a aula aí com o senhor, Certeza. para ver os colegas também, para lhe ver aí. Legal, obrigado. É. De igual forma, muito bom mesmo a gente ter esse contato, né? Diferente da sala de aula, mas o bom é que a gente está se vendo. Parece que a gente está olhando na cara, na lata mesmo, né? Que a câmera pega a gente bem de frente. Ó, eu tô aqui igual o William Bonner, só camisa social para mostrar que a gente tá bem, mas tá de bermuda aqui, viu? Tá, não vou dizer como é que eu estou. Isso dá pra variar com a blusa do Palmeiras, né? Olha aí. Professor Jones. Olha. Você é Professor Jones. Oi, É a Sandra. Sandra. Você tá usando o celular do vizinho, viu? Tá bom. Que eu não sei. Eu estranhei esse aluno novo, nunca vi na pagela. Pois é, É vou isso. falar do meu pai. Porque eu tô sem Legal. internet. Tá bom. Mas, olha aqui, é só pra comprovar se eu mesmo, tá? Aqui, ó. Fica na tela então. Sandra, quanto tempo, Sandra? Na aula de ontem a turma fez bolo de cenoura, fez café, entendeu? Opa, Só que não partilhou com ninguém, né? Eu tenho um bolo de cenoura lá na geladeira. Aí, mas não adianta, pra ficar no gostinho. Pois é. A gente faz chá, que é melhor. Eu Todo também. mundo com seu chazinho. faz Foi café. bom café. Mas, Renata, nada impede de repente você levar pra gente quando retornar a aula. Eu acho que é muito válido. Eu acho que eu vou Menino, até aprendi. doar uma. Agora ele falando. Eu vou te doar uma Eu acho que garrafa, esse tá, é- Renato? Pra te fazer isso. Eu aprendi a fazer ganache de chocolate. Nem sei se ganache é de Mentira, chocolate. Renata. Sim, Uau! mano, eu descobri várias coisas. Eu descobri que eu sei ser mãe, sabe? Não, tô brincando. Gente, se eu puder dar um conselho pra vocês, não adotem um gato. Mano, eu tô com uma bebê aqui. Nossa, gente, eu sou uma péssima mãe. Chorona. Não, porque muda a nossa rotina totalmente, né, professor? Eu acordo 5 horas da manhã pra alimentar ela todo dia. Jornalista é difícil ter algum tipo de animal, né, mano? Porque, olha, a correria, não, né? O bicho vai ficar com fome, eu acho. Ficar comigo vai ficar com fome. Melhor criar Mas jabuti. ela é tão lindinha. Nossa, Jabuti é bom. você tá certo, olha, verdade. E aí, Vamos lá, eu turma. adquiri essa criança. Bora, professor. Vamos lá? Deixa eu desativar aqui. Eu quero recomendar para vocês. Eu li 4 artigos nesse tempo que eu estava aqui. Do Carlos Alberto de Franco. Ele escreve para o Estadão. Ele escreve também para o Antagonista, a Cruzoé. E tem uns textos eu acho muito legal os textos deles assim bem centrado. E peraí, só um minuto. Agora sim. E ele trata de ética também, né? O Dini também trata de ética. Eu acho que uma pessoa respaldada também para falar sobre ética é o Alexandre Garcia. O Alexandre, inclusive, ele é professor de ética jornalística. E eu acho ele muito pé no chão, aquele jornalista de raiz, que ele veio do rádio, né? As origens diz que começou aos 7 anos, personagem infantil, o pai dele levava ele pro rádio. E ele veio daquele jornalismo que era um tipo de jornalismo de uma única opinião, né, de uma via de mão única. E, em consequência disso, levou-se para o jornalismo impresso e de revista e de televisão que quem tinha a voz eram jornalistas.
Logo, os jornalistas eram tidos como os donos da verdade, né? Contestavam, e não que não fossem contestados, mas a contestação não tinha nenhuma influência sobre o seu trabalho jornalístico. O que eles escreviam, o que eles opinavam, o que eles falavam, acabava sendo a mais pura verdade. Por quê? Porque não havia essa reclamação, né? Independente da sua audiência, dos seus ouvintes, dos seus leitores, da recepção. E muitas das vezes, se o jornalista fosse ético ou não naquilo que ele se propõe a escrever, né, se passava e seguia adiante. Não tinha muito o que questionar. Eu lembro que na história do rádio, deixa eu ver quem está adentrando aqui, Rebeca. Eu lembro que na história do rádio, não vou me lembrar agora um autor que escreveu na teoria do rádio, e ele disse que o sonho era que os meios de comunicação, e principalmente o rádio, ele fosse um meio que permitisse um feedback, um retorno, onde não só o apresentador comunicasse, mas que tivesse uma interação entre o âncora aqui e o ouvinte do outro lado, que tivesse um diálogo, uma conversa, uma dialética, né? Que não houvesse um monólogo. E é interessante que a gente, nesses tempos modernos, mesmo distante, eu estou conversando com vocês, passando a informação, mas eu estou tendo também essa informação, esse feedback, ouvindo a opinião de vocês, o que eu consumo, o que vocês consomem, em cada endereço onde vocês estão hoje. Vocês estão consumindo informações de diferentes partes, de diferentes autores, de diferentes produções, de diferentes pensadores, de diferentes meios. E a gente junta tudo isso nesse ambiente virtual, digital, tecnológico, onde a gente acaba fazendo aquilo que era um desejo há 90 anos, há quase 100 anos, lá nos primórdios da comunicação radiofônica, audiovisual. E hoje a gente vê que isso é uma realidade. Essa via de mão dupla. Então, assim, as redes sociais, elas possibilitaram o cidadão ter voz, contribuir de forma particular nesse processo comunicativo, né? Que propicia novas formas de participação. E essa nova forma de participação, em todas as áreas do jornalismo, ela escancara a verdade. Ela abre as portas da realidade. Aí a gente vai entender a realidade não como um todo, né? Não vamos trabalhar a realidade como um todo, mas um recorte da realidade que se trabalha para mostrar, opinar e contar, né? Relatar o que se quer mostrar. Quando a gente trabalha o nosso ponto de vista, em seguida a gente já tem um retorno de um internauta, de um ouvinte, de um telespectador, de quem quer que seja, de algum lugar do mundo, nos dando um feedback, corroborando, trazendo um adendo, um anexo, um apêndice, ou retificando a nossa informação, como sendo verídica, como sendo parcial ou como sendo imparcial. E aí o Carlos Alberto, ele diz que assim, a gente tem que ter mais do que nunca amor pelo aquilo que faz. E ele vai chamar isso de um jornalismo propositivo, de um jornalismo inspirador, né? Ele fala, inclusive, que o bom jornalismo fascina, mas que assim, o mundo, esse mundo digital, ele permite hoje fazer um jornalismo parcial. Ele vai até concordar com o manual da redação da Folha de São Paulo, e ele vai dizer que não há mais objetividade.
ele não há mais imparcialidade. E aí ele questiona até a questão da ética, né? Ele diz que o jornalismo é uma máquina. Ele fala que a crise do jornalismo está relacionada com a perda da qualidade do conteúdo. E essa perda da qualidade do conteúdo ele aponta como muitos fatores que, entre elas, a própria fala do comunicador, a própria ideologia do meio, que ele chama de perigoso, né? O abandono da vocação, que é preciso retomar alguns valores do jornalismo, valor que chama de informação de alta qualidade, de talento, de critério, de ética, de inovação, e que a internet colocou isso tudo à tona, né? O lado humano do jornalista veio à tona com a internet. As suas opiniões são colocadas à prova no que ele chama de jornalismo em tempos disruptivos. Lá na Cruzoé você pode ler um artigo dele com esse título. Jornalismo em tempos disruptivos, ou seja, de ruptura mesmo, né? Romper com alguns valores, romper com alguns conceitos éticos, romper com alguns ideais, algumas ideologias, enfim, romper com o próprio conceito do jornalismo e se encaixar naquilo que o Habermas chama de cultura líquida, sociedade líquida, que também se adapta ao jornalismo líquido. Então esse tema de ruptura, né, de tempos disruptivos, traz justamente isso. E aí a gente mais do que nunca vê hoje a necessidade de se falar de ética, né? Até que ponto vai a ética no jornalismo? Ela tem um feedback, ela tem um retorno dos ouvintes, do usuário, né? E o Alexandre Garcia ele fala que passa por interesses das empresas, interesses dos institutos, interesse do jornalista e, em último caso, o interesse do cidadão, o interesse do consumidor da informação. Quando a gente vai para os elementos do jornalismo, a gente tem lá Tom Rosenche, Covert e Bill elencando: primeira obrigação com a verdade, o dever com o cidadão, e a disciplina da verificação da informação, da fonte, junto à fonte. Quando a gente vai para o código de ética dos jornalistas, aí você pode fazer uma comparação, inclusive tem até um artigo que ele compara, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui, ele compara ele compara todos os códigos de éticas da América do Sul. Tem um artigo, eu não me recordo o nome, mas procure lá, comparação dos artigos do Código de Ética dos Jornalistas Sul-Americanos. Aí você vai ver do Chile, da Argentina, do Brasil, todos os países sul-americanos com seu código de ética e suas comparações. Então, nesse período de tempos disruptivos que o Carlos Alberto de Franco ele trata, né, ele vai tratar como o velho ofício do jornalismo, né, que é urgente investir fortemente na formação e na qualificação de profissionais cientes daquilo que quer, né, cientes daquilo que ele vai defender. Por quê? Por causa dos públicos. Então, mais do que nunca, faz-se necessário o jornalista, de acordo com ele, mostrar a sua bandeira, defender a sua bandeira. E essa questão de defender a bandeira, eu vou recomendar para vocês o programa Morning Show de 2 dias. De 2 dias? Semana passada. Que ele levanta essa questão de que o jornalista ele precisa de fato agora, mais do que nunca, mostrar quem ele defende. Porque quando se trata de um jornalismo imparcial, jornalismo objetivo, o jornalista... Esses conceitos, segundo eles, estão sendo quebrados e derrubados porque o público quer identificação. O público quer saber quem é seu representante. Sabe a representação política? De acordo com esses novos pensadores da comunicação, o jornalista ele precisa sim dizer quem ele é, quem ele defende, por causa do seu público seguidor e consumidor. Então é em cima disso que a gente vai criar hoje, eu acredito que uma discussão.
né? Porque eu ainda trabalho no conceito de jornalismo imparcial, onde o Caio Coppola tem uma frase que ele coloca o seguinte, né? Que os conceitos do jornalismo de hoje, ele é do seguinte, eu anotei aqui a frase dele: o jornalismo contemporâneo, esses novos pensadores, ao invés de narrar os fatos para que as pessoas extraiam suas conclusões, e é isso que nós vínhamos fazendo há muito tempo, esse jornalismo raiz, né? A gente narra os fatos, a gente conta a história, a gente mostra a situação e a gente deixa que as pessoas tirem as conclusões. Pelo menos era assim, o jornalismo de raiz, o tradicional. Só que nesse jornalismo contemporâneo, e a gente vai falar de ética, e aqui é que está a grande questão, porque há uma inversão, né? Segundo Coppola. Ele diz assim: o jornalismo contemporâneo, ao invés de narrar os fatos para que as pessoas extraiam suas conclusões, o jornalismo ele hoje narra suas conclusões, suas opiniões, em detrimento dos fatos. Ou seja, aí tem aquela discussão das manifestações. A manifestação ela é por causa da política, ou a política ela gera manifestação, a política tem gerado a manifestação, ou a manifestação que está alvoroçando a política. Então a gente tem que olhar os dois lados. Vamos lá, eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Nesses tempos modernos, o que vocês pensam aí sobre ética jornalística? Que o velho o velho jeito de se fazer jornalismo ainda é válido, ou esses novos pensamentos de que o jornalista tem que tomar partido que é válido? Ou cabe os dois lados? Vamos lá para a polêmica. Boa noite, professor. Ô, Paulinho, boa noite. Infelizmente cheguei atrasado, eu acho, né? Mas a aula já começou agora? Eu tô perdido aqui. Já, Paulinho, nesse assunto que a gente tá falando. Então, a primeira pergunta. Aqui o senhor, a que velho jeito de jornalismo o senhor se refere? O imparcial, o objetivo, o informativo, que deixa o ouvinte tirar próprias conclusões, que ele não consuma as opiniões do jornalista, que o jornalista tem a obrigação só de informar. E aí cabe ao ouvinte telespectador refletir sobre a informação. Professor, colegas meus, penso eu que a imparcialidade é algo assim inalcançável hoje em dia no meio jornalístico, né? Porque todo veículo de comunicação, toda editoria tem seus interesses, não é? Sim. Interesses financeiros, interesses corporativos, etc. Não é? E o caráter do jornalismo como categoria profissional, é muito questionado hoje em dia, visto a polarização política que ainda prevalece em nosso país e que tem causado muitas celeumas, muitas discussões, por vezes, desnecessárias. Então, penso eu que neutralidade é algo assim inalcançável para mim. É que eu considero inalcançável atualmente no jornalismo, dentro do jornalismo. Então, Paulinho, vale para você esse novo conceito, então, de que o jornalismo tem que ser parcial e mostrar a sua cara, mostrar a bandeira que ele defende. Na verdade, professor, é exatamente isso que está acontecendo. Alguns veículos de comunicação estão mostrando sua verdadeira face diante do momento político que estamos vivendo atualmente. Ainda que é agravado pela pandemia do coronavírus. Os veículos de comunicação, tanto portais de notícias, jornais impressos, se é que ainda existem jornais impressos, emissoras de rádio e televisão estão mostrando a sua verdadeira face, né? Ora se identificam como de centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, né? Hoje em dia, a comunicação
no Brasil, principalmente no que diz respeito ao jornalismo, está dividida em direita e esquerda. É isso que eu percebo atualmente, principalmente na televisão. Na internet também. Eu acredito que lá atrás, Paulinho, isso também já existia, né? Só que assim, não tinha a repercussão que tem hoje, porque hoje o ouvinte ele tem voz e vez, ele tem opinião, né? Ele tem as redes sociais, ele tem a internet, né? Ei, professor. Exatamente. Opa, desculpa. Pode continuar, Paulinho. Tá, depois você fala, tá bom? Eu ainda estou com a palavra. Mas enfim, professor. As redes sociais realmente estão dando voz, estão dando vez para quem ainda não encontrou espaço na grande mídia. Grande mídia, que eu como chamo televisão, rádio. E nunca houve tanta pluralidade de ideias e de pensamentos como antigamente. Agora... Aquele golpe que é o que finaliza? Nocaute. Ayrton, Mata-leão. desliga o áudio, por favor. Ah, pronto, agora sim. Desculpa, deixa ele... Bom, eu vou já encerrar minha resposta aqui. Pois então, nunca houve, eu quero dizer, professor e colegas, que nunca houve tanta pluralidade de ideias e de pensamentos como as redes sociais estão oferecendo nos dias de hoje. Algo que, embora o jornalismo esteja sofrendo diversos ataques de diversas maneiras recentemente. Mas é isso que eu tenho para dizer, professor. Ok. Então se você já concorda de cara aí com o João Batista Natali, ele também tem o mesmo pensamento, autor do livro Jornalismo Internacional. Ayrton, Paulinho passou a palavra para ti. Oi, professor. Eu acabei embolando aqui os assuntos. Mas, professor, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Noite. Eu estava até conversando com alguns amigos, né, essa semana. Justamente, eu acho que esse protesto, ele... Na verdade, todos esses protestos, né, toda a situação política do Brasil está nos fazendo, como jornalista, perceber, né, evidentemente, essas separações, né, essas bandeiras que cada veículo de comunicação eles levantam, né? Globo 1, Record outra, Band outra, e assim sucessivamente, né? E eu estava entrando numa questão justamente sobre esse jornalismo imparcial, que eu creio que não é que ele deixou de existir, né? Mas é muito difícil você fazer justamente pelo que a gente estava falando, porque o próprio povo hoje ele tem acesso a conhecer o que é tudo isso, né? Por exemplo, o pessoal está colocando as bandeirinhas, né, no Facebook do antifascismo, né? Então tem muita gente que não conhece, vai procurar saber, entendeu? Então ele já cria uma identidade para escolher o seu lado e tomar certas decisões. É claro que a gente que como jornalista, a gente percebe os discursos, né? Era uma coisa até que eu estava falando com outro professor, sobre os discursos que eles dão na mídia, né? Que é justamente a opiniões dele que já é muito forte, né? Eu estava vendo até um meu colega estava me perguntando sobre, né? Porque a Globo estava colocando aquela meio que induzindo o pessoal falando que o Bolsonaro olhou para a esquerda, mas ele podia ter olhado para outro canto, entendeu? Não para o Sérgio Moro, evidentemente, entendeu? Então, aí a Globo colocou como se ele realmente estivesse olhando para ele. Então, ele meio que induziu as pessoas a dizer que ele estava olhando para ele, entendeu? E ele estava me indagando sobre isso, né? Aí eu falei para ele que cada mídia vai ter o seu posicionamento, entendeu? Sobre essa reunião, sobre essas manifestações. E o que eu acho interessante, pelo menos para mim, né, que
eu sempre tive aquele pensamento de olhar os dois lados e tentar tecer um pensamento que seja cabível para que faz o link, Renata. Já. Sabe dizer? Ele entrou, tá aí, ó. Ele Aí. entrou. É que Ele entrou. Travou. Bem-vindo, Jones. Pois é, Obrigado, é que travou o galera, o computador. Palmeiras não, Professor, o Palmeiras não tem mundial. Opa, Deixa- ele já chegou antes. Peraí que eu tô com um cara, eu não boletim. sei Eu como tô é com, que alguém ainda torce pelo Palmeiras. eu tô com um É boletim de verdade. vocês aqui, tá? Acho que ele não conectou ainda não, ainda. Já tô aqui. Se ele ouvir, a gente deveria levar essas. Já tô Eu aqui, vou eu tô com um apresentar isso boletim. em pauta, os Eu professores tô com um boletim influenciando de a gente a vocês, torcer tá? pelo time. E, Sério, professor. Eu bisonhei Ai, aqui, ai. tem no lugar errado. Vamos lá, Ito. Tu tava falando. Mas, ó, vacilando aí, professor. Tu tava falando aí dessa visão, então... Aham. né? Dessa visão que você Então, tem professor, da construção, mas da construção da concluindo, notícia. Isso. A gente percebe que o discurso dessas emissoras e o povo já está ligado, entendeu? Vamos dizer que a gente está criando até uma identidade comunicacional com o nosso público, né? E isso nos indaga a também fazer um conteúdo melhor, né? Porque se o teu público exige mais, tu não vai fazer mais aquele leadzinho básico e passar pra galera. Claro que tem meses que ainda trabalha assim. Mas eu creio que a gente percebendo essa... como é que a gente... agora vamos pensar aqui como empresário, né? Entre aspas aqui. Você vendo que o teu produto não agrada mais o teu cliente, tu tem que mexer de alguma forma para quem consome o teu produto, eles possam continuar consumindo. Tu tem que ter a inovação. E hoje a nossa inovação é pelos médias, pelas redes sociais, pela maneira como a gente se relaciona até mesmo com esse cliente, né, que é o nosso público. Então, eu creio que são vários fatores que hoje a gente percebe que o jornalismo enfrenta e é até interessante a gente enfrentar isso, porque foi uma coisa que eu coloquei na semana passada, né? Nos indaga a ser um profissional melhor, entendeu? Nos indaga a escrever de uma forma melhor, entender a parte, sei lá, jurídica, política e econômica do país, para poder tecer uma coisa, como é que eu posso colocar? Um produto aceitável, digerível, né? É isso. Com certeza, muito bem colocado, Ayrton. Você colocou aí, eu acredito que você não deve ter lido o artigo que eu li, né? A gente não estava em mesma sintonia, mas você trouxe muito bem o primeiro e o segundo parágrafos do artigo do Carlos Alberto, do Bom Jornalismo Sempre Fascina. Ele trata isso, justamente esse ponto que você colocou aí, esse ponto que você colocou aí da percepção, essa metáfora que você trouxe do comerciante. Essa percepção de que o seu produto, ele precisa circular no mercado. E aí o autor, ao tratar sobre essas virtudes e essas fraquezas do jornalismo, que se encaixa aí dentro do teu conteúdo, ele diz que se registram fielmente os sensíveis radares dos leitores. Ou seja, o leitor, ele também é perceptível, ele também é sensível, ele também tem um radar daquilo que é bom, daquilo que não é bom, daquilo que é para o seu consumo, daquilo que não é para o seu consumo. Ele tem essa sensibilidade. E aí ele diz que é preciso, então, nós do meio, nós os jornalistas e os empresários dos meios de comunicação, derrubar inúmeros desvios que conspiram
contra a credibilidade dos jornais. E às vezes a opinião, vamos dizer assim, desfocada de um contexto, cheia de adjetivos dentro da construção do texto, da fala, nos pormenores, acusando determinadas instituições ou pessoas, ou seja, afetando de alguma forma a moral da pessoa. Isso acaba que tirando essa objetividade absoluta, né? Que não existe uma objetividade absoluta, não existe uma imparcialidade absoluta, como o Paulinho já falou, né? Nesse pomposo tom de verdade, né? Que há uma certa falsa certeza, de neutralidade jornalística, que é a separação radical entre fatos e interpretações. Então tudo passa por interpretações. E é claro que a gente nesse meio tem que estar sensível. A gente se preocupa muito, às vezes, no meio, em saber quem que a gente vai ferir e não quem que a gente vai discorrer o conteúdo em cima de uma afirmação. Quando você fala a tua opinião, vai ter sempre uma parcela favorável e sempre uma parcela que vai discordar daquilo que você aborda, né? Então, é muito interessante essa colocação de que cada um tem o seu ponto de vista, trabalha em cima de uma ideia, né? E que defende e levanta essas bandeiras. Quem está adentrando aqui é a Ana. Olha a Ana. Muito bem, parabéns, Ayrton. Aqui, ó, em cima disso que vocês falaram aí, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Eu tenho em mãos, deixa eu colocar aqui na tela. Cadê? Aqui, ó. Franklin. Joga mais pro meio, professor. Aí. Estão vendo? O Franklin Martins. O Franklin Martins, muito conhecido no Jornal da Globo pelos seus comentários políticos. E ele diz lá na página 29, de cara ele diz assim, ó: não há uma ética específica do jornalismo político, né? Na verdade, não há sequer uma ética específica do jornalismo. Todos nós, independente de profissão, sexo, idade, cor da pele, posição social, grau de instrução, buscamos seguir certos valores morais e obedecer a determinados padrões de conduta em nossa atividade diária. Isso vale para o jornalista, advogado, médico, funcionário, parará. Não há uma ética particular para cada segmento profissional. O que varia são as situações de risco, os tipos de tentações. Lembra que nós falamos de tentações? O jornalista, ele é tentado. Os mecanismos de recompensa e punição. O responsável pelo departamento de compras de uma empresa mexe muito mais com dinheiro do que o cobrador de ônibus. As situações de risco são diferentes, mas, em tese, os dois devem seguir a mesma regra moral: não roubar. E esse não roubar não é só dinheiro, não, gente. Roubar a confiança, roubar a credibilidade, né? Roubar intenções, interpretações errôneas também, ou colocadas de maneira, às vezes, equivocada e às vezes intencional. Isso também passa pela questão da ética. Comentários? Professor. Oi. Aquela, né? Tá me ouvindo? Muito bem. Ah, tá. Então, mediante a isso que o senhor estava explicando, eu achei muito interessante o fato que a gente percebe hoje que a sociedade, num todo, ela vive um tipo de euforismo, né? As pessoas são muito eufóricas em divulgar e compartilhar mensagens antes mesmo de ter a credibilidade que aquela mensagem é aquilo. Eu me lembro que no domingo o grande estopim foi o
fato do grupo Anonymous, né? Aham. Terem publicado o vídeo e aquela série de twitters. Para quem eu me lembro que há 6 anos atrás eles também fizeram a mesma coisa, né? Só que agora foi por conta de todo esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, por conta do senhor que morreu pela mão dos policiais, enfim. O que eu achei interessante foi como o Twitter, né, que é uma porta de entrada muito grande em termos de propagação de informação, como ele entrou num estado assim totalmente eufórico, né? E eu particularmente, eu não tinha muita ideia do que de fato eles estavam falando, então eu fui pesquisar, eu fui ler, fui estudar. E tirando o vídeo que foi publicado, o que eu achei interessante foi os twitters que eles publicaram referente ao caso do Jeff Epstein, que foi ele, de acordo com o que dizem, se suicidou, né? Ele era um cara que montou uma pirâmide de exploração sexual de menores, né? Uhum. E dentro dessas citações tinha aí o nome do presidente do Brasil, do Bolsonaro. E eu me lembro que eu li uma manchete falando que a manchete ela dizia assim: Grupo Anonymous retorna e faz postagens no Twitter colocando em evidência celebridades, presidente dos Estados Unidos, e cita o Bolsonaro, né? E aí, no caso, de repente aquilo tomou uma proporção muito maior. E eu não tinha entendido por que ele citou o Bolsonaro e eu fui atrás para saber. De fato, foi porque um dos financiadores da campanha do Bolsonaro tinha um vínculo com este homem, entendeu? Uhum. Então, assim, para o senhor ver como tudo toma uma proporção muito grande. Eu acho que é mais do que evidente que as pessoas escolheram seus lados de posicionamento. A gente vê que eu percebo assim, professor, tem profissionais jornalistas que de fato eles se mantêm neutros, vamos colocar assim, mesmo ele tendo um lado, ele não expõe esse lado dele, entendeu? Uhum. Porque ele sabe que isso é mais em jogo para ele, porque para ele não ficar em evidência. Isso vai muito até mesmo do caráter da pessoa, né? Antes do profissional. A gente tem aqueles, obviamente, que a gente sabe que tomam partido de acordo com a onda que vai sendo levada. Eu me lembro que o senhor compartilhou um vídeo com a gente sobre a influência da opinião pública, né? Uhum. O senhor pediu pra gente fazer uma análise, falava sobre o Grupo Globo, né? Uhum. E como ele domina o poder e tal e tudo mais. E no vídeo, que era uma reportagem da BBC, ele falava que a capital do Brasil é Brasília, mas na verdade é Rio de Janeiro, né? E São Paulo. E aí ele mostra todo o esquema da Globo diante daquele impeachment da Dilma e tudo mais. Então, assim, o que me leva a verificar isso? Que no caso da Globo em si, ela é muito levada pela onda do momento. Então, se o cara não joga com eles, a gente vai acabar com o cara e vai, independente se ele tá certo ou errado, entendeu? Pra deixar bem claro. Então a gente vê essa disseminação de partido da Globo. E já tem outros que preferem não ter partido justamente para não ser colocado em xeque. A gente vive uma era dos extremos, essa que é a verdade, né? Então, eu percebo que não tem mais esse cuidado. Poucos têm o cuidado, na verdade, mas a grande maioria não tem, de compartilhar mensagens mesmo antes de verificar, de pesquisar, de estudar, de ir atrás, de saber. Entendeu? E isso se multiplica o quê? Os memes no Twitter, que vão chegar para pessoas das quais que não vão buscar informação e vão comprar aquela informação como se fosse verdade, sem mesmo antes de saber, entendeu? Eu acho que é isso que acontece. Então, eu vou muito nessa... Eu particularmente, eu procuro não mais tomar tanto partido, entendeu? Porque as pessoas julgam muito a gente quando a gente toma um partido. Eu prefiro ficar no campo neutro por enquanto. Mas, de fato, a gente está numa era onde as pessoas escolheram seus lados. Eu acho que essa questão da imparcialidade, ela já foi. É verdade. Também concordo contigo, Renata. Eu acho o seguinte, você colocou muito bem quando você disse: eu prefiro ficar nessa imparcialidade por enquanto. Por enquanto, Exatamente.
Até, Porque até você se atrelar a um meio, né? Por enquanto você está fora do meio. Aí quando você adentrar no meio, você vai entender que o meio, ele tem um lado. Ele não é o meio, né? Ele não é sim, neutro. E aí, assim, você, claro, dentro da tua moral, da tua ética, dos cuidados que você tem, da educação, você vai tratar. É possível você ser cordial mesmo você tendo um lado, né? Se trabalhar eu lembro, professor, que na época das. Ó, só para fazer um parêntese, na época das eleições, quando se discutiu muito essa questão de direita e de esquerda, eu me lembro que eu li algo, eu fui atrás para pesquisar e tal. Eu me lembro que eu li uma coisa assim que me deixou muito impactada, entendeu? Que falava bem assim: se você é cristão e acredita nos princípios da Bíblia, você não pode ser de esquerda, entendeu? Então eu fiquei assim, por quê? Por conta das pautas que a esquerda defende. Uma das pautas que a esquerda defende é o quê? É a legalização do aborto, o casamento homoafetivo. E então, assim, de fato, quem tem um princípio base cristã da igreja vai ter essa oposição a isso. Então, isso foi uma das coisas que mais me colocou assim, sabe? Poxa, então eu não posso concordar com o casamento homofóbico tendo uma bandeira cristã, sabe? Então, essas coisas são muito colocadas hoje em dia. Então, eu não posso... então, por isso que muitas das pessoas ficam... Isso vira munição, né, Renata? Porque... Vira munição. Exatamente, professor, é justamente isso que eu fiquei impressionada. Então, assim, quer dizer que eu sou da esquerda, eu concordo com o casamento homoafetivo, mas não concordo com o aborto. Ah, mas então você é da direita. Então você pega rótulos, entendeu? Mesmo que você não queira pegar. Aquela comentarista da CNN, a loura, como eu esqueci o nome dela, tá super em pauta agora, que ela é mestre em direito penal. Não me recordo agora. Ela é uma pessoa, enfim, ela é uma pessoa que ela diz que ela prefere ser de centro, entendeu? Por quê? Porque ela não quer se colocar, ela não quer ser rotulada, entendeu? Então, assim, ela não é uma jornalista, mas hoje ela está atuando dentro de um jornal, né? CNN Brasil. E tem um espaço de fala muito grande. Jornalistas têm, né? Mas ela tem por conta da oportunidade que ela tem ali. Então eu acho isso, professor, que a imparcialidade não é, assim, que eu vejo hoje em dia no Brasil, ela deixou de existir, entendeu? Eu acho que hoje ela tomou uma evidência, Renata. Você está certa na sua colocação. Assim, se a gente pegar a origem dos meios de comunicação no Brasil, ele começou com viés político. Se você pegar todos os jornais, desde lá do Jornal do Brasil, né, desde lá do Império, Brasil Império, os meios de comunicação nasceram com famílias políticas, com empresários atrelados a políticos. Quando você pega a história do rádio, você vai ver que o rádio, quem estava lá na inauguração do rádio? Presidente da República, Epitácio Pessoa. Quando a gente anda um pouquinho na história do rádio, na década de 30, quem monopoliza o rádio? O governo, Getúlio Vargas. Quem cria as regras para o rádio, o veículo de comunicação? O governo. Quem detém as concessões de rádio e televisão? O governo. Quando a televisão chega, ela é amparada por que governo? Getúlio Vargas de novo, né? Senador, deputado, presidente da República. E ele vai liberar propaganda, publicidade e propaganda na televisão. Aí a gente vê o Assis Chateaubriand também se atrelando ao governo de Getúlio Vargas. Ou seja, querendo ou não, a imprensa come na mão da política, da velha e nova política. Quando a gente vem para a internet, quem regulamenta a internet? A lei regulamentar regulamentária da internet, né? É o legislativo, é o executivo.
E quando a gente está nesses meios modernos, a gente vê que cria-se um portal e logo se atrela a propaganda do governo, da prefeitura, governo federal, estadual e estaduais e prefeitura, né? Os municipais. Então, assim, tratar de ética nesse meio, jornalismo e política, é uma linha muito tênue. É um fio de cobre. É muito, muito, muito melindroso você trabalhar com isso por causa de ofensas. E aí um político se atrela a um meio, então aquele político não pode apanhar naquele meio. Ele vai apanhar no outro, no adversário. Né? Infelizmente passa por isso. Jean, não te ouvi ainda, Jean. Eu tô pensando aqui, para deixar claro, eu ainda ainda me identifico com com o perfil de que o papel do jornalismo e o papel da imprensa seja apenas de informar o fato que está acontecendo. Uhum. Agora, quem tem que interpretar são as pessoas. E isso é uma forma também de respeitar o que as pessoas acreditam, o que as pessoas pensam e qual é a visão de mundo que elas têm, né? Isso não vai isentar a imprensa de ser criticada ou de ser apoiada, né, de forma alguma. Agora, eu também destaco o papel dos profissionais de jornalismo que se profissionalizam em determinadas áreas para poder terem a competência de comentar sobre isso, sobre política, sobre economia, sobre esporte. Eu acho importante também o papel deles, porque além de a gente ter que informar as pessoas, a gente precisa também, de alguma forma, formar a opinião, por exemplo, né? E precisa passar a informação para as pessoas de uma forma que alguns possam concordar, mas outras também possam discordar, naturalmente. Eu acho que não tem problema aí, porque a gente está numa democracia e é importante, né? Agora, realmente, quando a imprensa, quando o veículo de comunicação ele é instrumentalizado por terceiros, eu acho que esse é o problema, né? As pessoas, aí pegando um gancho, me parece que foi a Renatinha que disse um pouco sobre que as pessoas que veem nosso produto, que se alimentam do nosso produto, elas estão estão pensando mais, né? Eu criei o hábito de, no meu Facebook, apenas dar uma notícia, numa frase, né? Por exemplo, hoje as manifestações ocorrem em Londres. Eu estou fazendo isso diariamente, com as notícias que eu acho Criando hábito, público, né? E eu estou fazendo assim, né? Criando o hábito já até para praticar um pouco mais a questão de criar títulos para matéria, né? Uhum. Para matérias e tal. Eu acho legal isso, está sendo um exercício para mim. E aí eu coloquei ontem, eu recebi o boletim da FPS por e-mail, a matéria lá da Suzano, e peguei algumas frases, coloquei no Facebook. Mudei um pouco a linguagem, coloquei lá. Aí ontem foi uma frase sobre o número de mortos pelo coronavírus aqui no estado, porque é um dado importante e pode ser não importante para as pessoas que não perderam familiares pela essa doença. Mas é importante para aquelas pessoas também que perderam os familiares, e até uma forma de se solidarizar, eu acredito também, e de informar a população de quantas pessoas estão morrendo dessa doença, que é um fato. Isso é um fato que está acontecendo. E é um fato que o governo é que está divulgando, não é interpretação minha, entendeu? É um fato. E aí teve um comentário interessante de um colega, não é da comunicação, de fora, e ele falou: esses números não param de crescer, chega da mídia dar destaque para isso. Eu falei, nossa, mas aqui não tem nenhuma manipulação de dados, não tem uma interpretação globista ou CNNista ou bandista, né? É um fato que a gente colocou, que a gente divulgou, mas que as pessoas, de alguma certa forma, elas pensam que a gente está criticando ou não tem nada a ver, cara. É um fato que está acontecendo. Então, o grande desafio nosso, como profissional da imprensa, que inclusive vale lembrar que nos Estados Unidos, nos últimos 7 dias, hoje é o 7 dias de manifestação,
2.100 profissionais da imprensa registraram um boletim de ocorrência, né, contra a polícia por conta de agressão, né? Então, vale lembrar que é um grande desafio hoje a gente ser profissional do jornalismo, mesmo tendo todas essas problemáticas que os colegas falaram com relação à imparcialidade, e é uma imprensa instrumentalizada pelo governo, pela política, pelos empresários, mas o grande desafio nosso é justamente em coisas simples, que é dar a notícia, ser interpretado de que a gente está fazendo o nosso papel de pessoas. Entendeu? Então, parece que de uma grande reflexão, eu resumiria nisso. Né? O grande desafio é da gente informar as pessoas. Né? Entendi. Quando você coloca aí, Jean, a minha ideia, o meu objetivo era colocar a informação. Aí a gente já vê que, de fato, as pessoas, elas estão armadas. Elas estão armadas por quê? Por causa do consumo das informações nos diversos meios. E quando você diz, eu coloquei informação do governo, tem um artigo que ele me cobrem. Ele diz assim, ele trata a informação da fonte. E esse artigo ele vai tratar a questão da fonte a produção da notícia na agência Senado. A informação da fonte é a assessoria de comunicação e de imprensa, é o próprio instituto, é a própria fonte primária que ela dá a sua visão da informação. É uma visão institucional, institucionalizada. É uma visão de dentro, né? Vamos dizer assim, seria um texto, um release institucional onde fala vamos dizer, o lado que eles veem sem crítica, né? O lado que lhe convém. Então, quando eu passo por isso também, eu recebo muitos e-mails de assessorias, né? Quando vem da prefeitura, quando vem do governo, quando vem de qualquer órgão, qualquer fonte primária, eu observo e eu vejo que há muita brasa puxando ali para aquela sardinha. Então eu tenho um cuidado, às vezes, de não fazer uma publicidade, uma propaganda para o governo. E é incrível como no jornal, o jornal que eu apresento no rádio, eu coloco ele meio imparcial, não tem como não ser, né? Mas eu procuro evitar certas propagandas, certas opiniões, eu não opino, né? Faço aquilo que você disse que pende para esse lado, deixa as pessoas tirarem as conclusões, mas a opinião está intrínseca no texto. Né? Ela está ali, está com os adjetivos, está com os substantivos, está com os verbos, está tudo ali no comando, né? Então, às vezes, ele está sutilmente, mas está lá. Né? Às vezes, de fato, vai falar bem do governo, vai falar bem da prefeitura, porque é uma fonte que não vai falar mal de si mesma. Quem vai falar mal de governo e de prefeitura são aquelas fontes que estão, vamos dizer assim, independentes do governo, entre aspas, né? Independente desses setores. E que, de um jeito ou de outro, vai dizer assim, não, eu preciso causar uma polêmica. Eu estava ouvindo o debate da CNN, Renata, e aquele que debate com o Coppola, qual é o nome dele? Doutor... Eu não lembro agora. Tá, quando lembrar aquele novato lá que tá com ele lá. Eles concordaram numa opinião, já. Da Gabriela. Eles concordaram numa opinião, no assunto. E aí, interessante que ele falou assim, Caio, pra gente não ficar concordando, eu vou descer a estaca no presidente. Que é pra ver se a audiência cresce e o debate pega fogo. Porque a ideia deles são opiniões díspares, né? Opiniões divergentes. Então, se eles enaltecerem ali as boas ações do governo, o debate não pega fogo e não fica interessante. Então, ele tacou-lhe fogo, né? Disse, olha, eu vou ter que procurar um assunto para discordar de você, que é para ver se o nosso debate rende. Ou seja, nem sempre a mesma opinião ali, né? Ela é válida para o meio. Né? Então ele deixou claramente que para o meio, aquele tipo de debate unilateral, um único olhar, um único pensamento único, não convém. E é isso que as pessoas hoje estão expondo, né?
os internautas. Professor, Oi, Renata. é o advogado Augusto de Arruda. Ele mesmo. Ele soltou essa pérola. Ou seja, deixou a opinião clara, né? Que o que interessa pro ouvinte é fogo no parquinho. É. Então, Olha, então você foi o senhor vítima, falou Jean. sobre a questão da... você falou da questão da linguagem que a gente utiliza nas assessorias de comunicação. Para você ver, eu lembrei do tempo em que eu estagiei, né, ano passado, na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura, e eu cobria as pautas de rua mesmo, eventos das UBS, campanha de vacinação, e a gente ia mesmo em campo, era muito bacana. O meu foco era apenas... Eu tenho essa tendência, professor, eu acho que e vai me acompanhar isso aí na minha carreira, né? Isso é bom. Meu objetivo com a matéria, em nenhum momento era, assim, dizer que o prefeito, tipo, engrandecer a figura do prefeito, absolutamente, porque para mim é um serviço público que tem que ser executado. Para mim, na minha mente, sempre foi muito claro isso, o que eu fazia ali. E eu sabia o que eu estava fazendo ali, que era registrar o momento, jornalismo de serviço, né? Coletar os dados, exatamente, coletar os dados, pegar um personagem e eu fazia isso com tranquilidade, digitava, fazia meu texto, mas o chato é que quando o meu texto era enviado para a Simpom modificava a ordem desde o título, né, para ser a favor da prefeitura, né, e modificavam algumas coisas até do lead, né, assim, sempre engrandecendo a figura do assessorado, né, do prefeito e tal, né. Assim, eu ficava pensando, caramba, né, a gente se esforçou ali para dar o fato, dar a informação, né, e tal, mas a Sencom foi lá e modificou algumas coisas, até colocou dados e palavras que sutilmente, como você disse, engrandecia a figura do assessorado. Mas o mais interessante é que logo depois, quando o jornal A Crítica, que eles sempre fazem matérias contrariando a prefeitura em alguns pontos, e teve uma matéria que eu fiz sobre o número a redução de trotes para o SAMU. Foi para o Emtempo, essa matéria foi muito legal. A redução de trotes e tal, foi muito bacana. Só que a crítica criou uma pauta em cima disso, né? Eles fizeram uma pauta criticando a prefeitura, a Censa, por não, que apesar do número de trotes ter diminuído, a prefeitura ainda não consegue conscientizar a população de não realizar trotes, aí colocaram problemas do SAMU, de atendimento, entendeu? E assim, eu fiquei, caramba, olha, então a minha matéria foi apenas para informar um fato ali. Só para coletar as informações. O veículo já veio tacando pau, pô. Nossa, e assim, quando o outro veículo já veio tacando pau, só porque assim, sutilmente engrandeceu a figura do SAMU, do prefeito, de ambulâncias novas. Falei, bom, eu aceito essa realidade e tá bom, é pra lá. É assim mesmo. Eu acho que a gente tem algo em comum. Eu procuro trabalhar dessa maneira que você trabalha também, até inocentemente. Mas a gente recebe essas interferências internas e até externas. É o que o Nelson Traquina, ele fala disso, ele fala desses percalços, os limites do jornalismo, ou os limitadores do jornalismo. Quem são os limitadores do jornalismo? E aí o Nelson Traquina, ele vai colocando, ele vai pontuando, ele diz que um dos primeiros e principais limitadores do jornalismo é mesmo o seu patrão, é o seu ambiente de trabalho. Então isso é interessante. Gente, a conversa é boa, né? A conversa vai longe. Isso é muito bom a gente conversar assim. Já tem 1 hora de aula e eu preciso aqui encerrar para postar lá no Facebook. Muito bom ouvir vocês, tá bom? Eu vejo que as opiniões são bem maduras, bem consistentes, que vocês estão prontos para o mercado de trabalho. Tanto para opinar, para defender a bandeira de vocês, a ideia. Quando estiver no meio, o meio molda, tá? O meio molda. Não tem para onde correr, não. Professor. Oi, Renata. Eu só acho que o senhor poderia eu só acho que o senhor poderia fazer estilo podcast, sabe? Porque ficou muito legal o senhor perguntando e a gente debatendo. Legal, isso é bom.
Vou tentar extrair o áudio. Minhas gravações não têm ficado boas, às vezes o áudio não sai. Mas é legal. Eu ainda. Quando a gente voltar, a gente poderia pensar nisso, porque Sim, nós temos um estúdio agora, eu né? acho interessante. Universitários jornalistas, exatamente, ó, uma ideia. Quem permaneceu nas suas aulas seria interessante. Eu, particularmente, estou gostando muito de ouvir o Jean, sempre gostei de ouvir o Ayrton, entendeu? Uhum. A Sandra também tem boas opiniões. Então, assim, para quem está participando de fato, eu acho que isso dá uma visibilidade e faz a gente debater sobre assuntos relevantes, entendeu? Eu acho legal. E eu acho ainda, Renato, que a gente pode ir mais além. Eu acho que a gente pode fazer um programa de YouTube, assim, sabia? Legal. Sim, Manhattan, professor, sabia Manhattan Connection. Exatamente. Não, sabia que no Japão, professor, sabia que no Japão, nessa pandemia, jornalistas se reuniram para conversar sobre assuntos no YouTube mesmo. E eu acompanhei com legenda, ficou muito legal. Essa ideia também é bem interessante. Eu acho Eu que a gente. concordo, tô dentro se o senhor fizer. Vamos comprar ideia. Eu vou Vamos passar lá. ideia, vou passar ideia para coordenação e a gente não precisa de muita coisa não. Faz um stream ali no intervalo. joga, faz uma mesa redonda, né? No intervalo ali a gente faz 15 minutos ali debatendo ideias ou até um pouco mais. E até mesmo seria interessante para as turmas que estão iniciando, né? O pessoal do primeiro período, terceiro, plateia, né? que já vai pro quarto, se eu não me engano. Então, assim, é uma forma de instigá-los e é uma oportunidade que eles terão de conhecer como está o mercado hoje, né? Porque, assim, a maioria, eu sei que alguns estão no mercado de trabalho, são nossos colegas de profissão, mas outros não. Outros não sabem como funciona, né? Então, seria interessante a gente passar para os alunos que têm essa curiosidade e que eles já formam uma opinião em cima do que nós estamos debatendo. Eu acho isso muito interessante no nosso retorno. Com certeza. Eu falei brincando sobre o Manhattan Connection, mas eu acho muito interessante, não sei se os colegas concordam, o formato em que eles, não que eles são, no que eles falam e tal, mas o formato do programa é muito interessante, porque são vários assuntos, né, que vão sendo abordados, vocês sabem, e os comentaristas, os colegas, os jornalistas lá vão falar, assim como a gente está fazendo, né, você está jogando os assuntos, aí propondo os assuntos e a gente vai comentando. Eu acho muito legal isso. Que é uma ideia que nasce meio a quarentena. E se eu colocar pra frente... É verdade. Porque eu adoro ler, pesquisar e conversar. Com certeza. A gente podia fazer até mesmo no nosso laboratório, né? Que o nosso laboratório, quando a gente vai pra lá fazer essas discussões, é muito interessante, porque é uma sala que a gente se sente à vontade e a gente debate mesmo. Então, eu acho interessante a gente abrir isso, conversar, né, com outros alunos também sobre tudo isso que está acontecendo. Né? Por outro lado, agregar isso. Por outro lado, é até um termômetro. Essa oportunidade. Exatamente, é um termômetro que dá para ir para frente. Professor Jones, o senhor joga muito bem as perguntas, eu acho isso bem legal, faz com que a gente desenvolva, entendeu? Eu, particularmente nessa quarentena, acho que eu comentei com o senhor, né? Eu aprendi muito sobre economia, sobre políticas públicas, sabe? Eu fui atrás para aproveitar esse tempo e aprender mesmo. Eu descobri sobre a economia halal, que eu falei para o senhor que eu nem sabia que era tão importante, que é a economia que abrange os países árabes, né? Que é de uma grande importância para o Brasil. Então, assim, se o senhor fizer esse formato, eu estava ouvindo aqui pensando assim na minha cabeça, assim, poxa, bicho, nem pra gente fazer um programa de podcast com o professor Jones, ia sair muito top. Ia ser massa. Porque na sua aula, aqui, pelo que eu percebi, quem sempre está comentando? Paula, Ayrton, Sandra, o Jean, entendeu? Então, assim, eu vejo assim, e eu acho legal quando eles falam, porque me instiga, entendeu? Faz eu querer pesquisar, faz eu querer ir atrás. Se o senhor fizer isso, eu estou bem. Eu vou confessar, eu me amarro ouvir vocês, porque assim, não pensem que eu estou ensinando, não. A gente está compartilhando, né? Eu tenho minhas fontes de informações, vocês têm a de vocês também. E essa visão de mundo, né? Essa visão parcial da realidade que a gente tem, que a gente traz, nossa, isso contribui muito para a nossa construção, para o nosso crescimento. Porque ouvindo vocês, eu sei o nível, eu sei o grau, eu sei onde vocês estão, e vocês já estão no nível muito alto, né? Vocês já estão em HD. Nossa, gente, temos uma noite maravilhosa. Legal, gente. Eu acho que
a faculdade de Boas Novas está formando bons, vai formar e está formando bons profissionais, isso é muito bacana. Legal. É verdade. Eu conversei com a Eu acho professora. Eu conversei Legal, com pelo a, menos a gente tem ideia. eu conversei com a professora Rosário antes do iniciar o semestre e nós criamos aí um projetinho para montar uma rádio no corredor. Não sei como isso vai funcionar, mas temos um projeto para isso, para ser tocado por vocês. Mas, independente disso, a gente faz esse programete, apresenta aí de meia hora de debates, né, com tempo cronometrado, e a gente apresenta para a faculdade, isso roda até dentro do Conexão Acadêmica. Pode ser um quadro que vai virar aí pode virar até um programa futuro. Vamos comprar essa ideia e eu vou levar adiante, pode ter certeza. Legal. É verdade. E eu sempre defendi que vocês tivessem voz lá, tanto na rádio quanto na TV, que vocês aparecessem. Vocês Eu super acho válido. vão aparecer. Inclusive, a gente tinha isso em mente no começo do ano. Não sei se o pessoal lembra que o Hernan ia Verdade. trabalhar com a gente, né? Nós já tínhamos as duplas, trios, não me lembro muito bem. E a gente ia trabalhar esses assuntos, vários assuntos, né? Dentro da faculdade, dentro do programa Conexão Acadêmica. Mas devido à pandemia não rolou. E esse momento que a gente está tendo aqui de conversa parece que se tornou muito mais satisfatório, né? Muito, parece que está preparando a gente, quem sabe, quando nós voltarmos para debatermos esses assuntos de uma forma mais profissional até, né? Na verdade é um desejo, Vocês gostam, né? é um desejo meu que as aulas sejam assim, né? Que é menos Tá vendo? Interessante. exposição e mais diálogo, mais dialética. Eu particularmente gosto disso, eu gosto de conversar e ouvir as pessoas falarem, porque às vezes eu consumo tanta informação que eu não tenho nem com quem compartilhar. Por mais que a gente compartilhe com os outros, assim, nas nossas redes sociais, sempre tem alguém que vai ficar, ai meu Deus, não entendi o que você quis dizer. Mas assim, a gente dialogando de uma forma bem interessante, bem legal, porque a gente coloca pontos diferentes. Olha, só que nessa conversa, o Jean tem uma visão, a Sandra tem outra, aí, São Paulo, eu, e sou mediando isso, fica uma coisa bem interessante. Eu acho que hoje, depois de terminar essa quarentena, o boom do mundo vai ser a mídia digital, marketing digital, mídias digitais. Então, o que for colocado daí pra frente vai ser um novo começo, entendeu? Então, quem tá aproveitando essa pandemia pra colocar isso pra frente, vai ganhar muito daqui a 2, 3 anos, entendeu? Porque vai se firmar de uma forma absurda. Então, quem não conseguia ter esse momento para poder trabalhar nisso, acabou tendo agora. E tudo vai colaborar para isso, porque o senhor vai ver que daqui a pouco vai ficar tipo assim, mas a gente fazia isso É verdade. em casa. Será que não dá para fazer isso em casa agora? Por exemplo, as reuniões em grupos para trabalho. Uhum. Se der para fazer cada um na sua casa via Skype, vai fazer. Não vai precisar se locomover mais. O mundo tem se... Eu sempre achei isso o máximo, entendeu? Fazer reunião em grupo. Eu acho que vai melhorar porque assim, antes dessa pandemia, quando a gente tentava organizar uma reunião, sempre tinha aquela mesma desculpa. Eu tenho trabalho hoje, então não dá pra gente se reunir. Então existe Skype, o Zoom, Google Meet, então essa pandemia, ela tá tá nos fazendo a gente pensar de uma forma assim, que podemos fazer uma reunião via digital, longe, Eu acho que esse momento digital está dando voz a quem não tinha. Por exemplo, nós estamos na semana do meio ambiente. As pessoas que tentavam fazer essa conscientização todo ano eram, eu não vou dizer raras, mas a quantidade de pessoas que se interessavam assim, de estar realmente neste momento de campanha eram poucas, né? E essa semana eu tenho visto que vai acontecer vários debates, várias lives, vai atingir um público maior, ou seja, vai dar voz a quem não tinha. O meio ambiente, para quem estudou isso, né, quem está ligado, como a Renata falou, hoje nós estamos respirando um ar até melhor, porque o índice de poluição ele diminuiu. Então a internet, as novas tecnologias, né, eu acredito que assim eu posso colocar, ela tem dado essa oportunidade de dar voz a quem não tinha.
Então, eu acho que daqui para frente, agora, os pronunciamentos, né, assim, vai ser mais intensos nas redes sociais, porque agora as pessoas enxergaram esse momento como uma oportunidade de ter voz, a oportunidade de expressar ainda mais o que a pessoa já estava vivendo, o que já estava planejando, o que estava fazendo. Eu vejo dessa forma, né? Tá legal. Agora que a internet, ela literalmente se consolidou agora, né? Mesmo que a gente já passe dessa situação, eu acho que o que vai ficar marcado vai ser a live, né? A live vai ter live de tudo quanto é canto, né? Eu acho que até mesmo quando passar tudo isso, ainda vai continuar tendo live, agora de um formato diferente, de uma maneira diferente. Realmente, é verdade. E a gente já sabia que isso já existia. Na verdade, isso já existia, né? Tanto os aplicativos de videoconferência e tal, lives e tudo, mas parece que agora que a gente veio dar mais destaque, mais importância para esses meios, né? Interessante isso. Sabe o que eu acho legal? Sim. É que as lives criaram um novo tipo de apresentação de conteúdo, né? Os debates que a gente acompanhava na televisão, ou a entrevista, ou o Roda Viva, que o Roda Viva, isso aqui praticamente é um Roda Viva, né? Mas o Roda Viva é quase que pioneiro nesse formato. Hoje a gente vê isso em grupos e assuntos diversos e seletos. Por exemplo, os professores se reúnem para discutir um tema. O grupo da igreja se reúne para discutir uma teologia prática, teologia sistemática, seja lá o que for. O outro grupo se reúne para discutir a crisma, a evangelização, vamos discutir política. Enfim, as pessoas se reúnem para conversar nas lives. As lives estão diferentes, né? Há muita coisa que se consumir hoje, não apenas da parte profissional, mas daquela parte mais próxima da realidade, que é o ambiente, o lar da pessoa, que é o habitat da pessoa, que é o meio, o seu seio familiar, profissional também, né? Social, cultural, ou seja, as pessoas, elas estão representando a si mesmas. Então a gente não tem aquela produção hollywoodiana televisiva. A gente tem hoje pessoas comuns falando de assuntos do cotidiano e discutindo no alto nível. Então esse é o papel das lives hoje, aí. Eu acho que isso vai pegar, né? As pessoas falando de si mesmas e da sua realidade, com uma narrativa diferente, né? Show. Narrativa própria. É isso. E a tendência aquilo vai ser essa. É aquilo que o professor falava, né, anteriormente. As pessoas querem dialogar com o âncora, né, com o profissional que está lá por trás das câmeras. Eles querem falar, eles querem se expressar, dar sua opinião, né? E as lives, de uma certa forma, elas têm estreitado relações nesse sentido, né? Bacana. O aumento da produtividade aumentou muito. Eu indiquei para vocês aí, dei uma olhada aí no chat. Já que vocês estão falando aí desse mundo digital, olha o linkzinho, um artigozinho que eu mandei para vocês aí. É um artigo pequeno do autor que eu trouxe para a gente debater hoje, né? Do Carlos Alberto de Franco. É um artigozinho bem interessante, pontua isso que vocês colocaram aí. O senhor sabe o que eu tenho mais gostado assim nessa aula de jornalismo científico, professor? Descobrir que é muito mais do que aquilo que a gente imaginava, porque a gente começa de um modo bem raso, né? E vai se aprofundando. Então, isso que eu acho bem interessante. Por exemplo, eu não sabia sobre as vertentes que ele tinha, sobre o fato dele perder a objetividade, dele deixar de ser imparcial, sabe? De já ter artigos falando sobre mudanças que vão vir de acordo com o comportamento. Então, eu acho que falar sobre isso, o jornalismo mais do que nunca está em pauta. Para quem dizia que ele ia morrer e sumir 2 anos atrás, eu lembro que quando eu decidi estudar jornalismo, né, que eu caí de paraquedas em jornalismo. As pessoas diziam, ai credo, tu vai estudar... Pois é, aí o pessoal, ai credo, Renata, tu vai estudar jornalismo, por que tu vai fazer uma pós? Eu disse, cara, nem ganha dinheiro, né?
Pois é, também, né? E outra, as pessoas diziam bem assim, tu vai ser jornalista? Eu disse, cara, não sei se eu serei o profissional atuante na área, porém, eu visei muito na questão da escrita, eu quero aprender a falar mais, eu quero conhecer mais, eu quero escrever melhor, e eu não me arrependo, porque acho que foi uma das melhores opções que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse, com 18 anos, com 20 anos, quando eu fiz a primeira faculdade, ter feito jornalismo, eu teria feito. Então, eu me lembro que quando eu entrei, as pessoas falavam assim, jornalismo vai morrer, não vai ser mais nada, não vai existir. E graças a Deus, veio as eleições de 2018 e deu um pouco no estômago. Eu considero o jornalismo, Renata, uma bombou. profissão. Eu considero o jornalismo uma profissão coringa. Nossa, verdade. Se encaixa em todas as outras. Né? Exatamente. Então, eu acho que conversar, falar sobre isso, se o senhor fizer um programa voltado, na qual o senhor quer a opinião de universitários, que seria uma ideia, da qual a gente estava conversando ainda há pouco, é justamente valorizar a escolha do curso do jornalismo. Uhum. Por que se formar em jornalismo no século XXI? Qual a importância? Eu, particularmente, quando vi os protestos lá dos Estados Unidos, que é quando os jornalistas estavam na rua cobrindo, né, o que estava acontecendo ali na hora, no calor da emoção, eu não sou uma pessoa que sou, né, apaixonada por esse tipo de coisa, mas eu fiquei analisando as fotos que foram tiradas, eu dizia, nossa, que foto incrível, cara. Olha esse prédio pegando fogo, olha o ângulo que ele tirou essa foto. É mamãe, credo, menina. Mas é um olhar treinado, entendeu? Já é um olhar diferenciado. A gente, cara, teve uma foto de uma menina negra encarando um policial branco que foi tirada ali no momento muito, sabe? Então, isso são coisas marcantes. Fotojornalismo é uma área que eu gosto bastante, apesar de não ser profissional na É verdade, né? O que a Renata, eu já ia comentar com o professor. Desculpa, Renata, pode concluir. Pois é. Então, assim, eu tenho a necessidade de dizer, cara, se você puder escolher uma faculdade da área de humanas, escolha jornalismo. É uma área interessante, porque você pode, correr para várias vertentes. Eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era 2 anos atrás, em termos de conhecimento. Hoje eu leio muito mais do que eu já lia. Hoje eu pesquiso muito mais. Hoje eu não acredito em qualquer coisa que me falam. Eu não levanto qualquer bandeira nos status de WhatsApp, porque a única bandeira que eu levantei até então foi essa questão da luta do racismo, porque pra mim já deu o que tinha que dar, né? Chegou ao topo do absurdo. É desvalorizar a vida humana, né? Não só uma cor, mas principalmente a vida humana. Então, assim, professor, eu acho que se eu fizer algo nesse sentido, colocar para frente, voltar mesmo essa questão do jornalismo científico voltado para a formação. Eu acho que isso vai despertar muito para quem está entrando no curso, para conhecer mais sobre o curso. Olha, hoje eu estava conversando, vou já finalizar, eu estava conversando com o rapaz do primeiro período, ele me perguntou que matérias eu estudei no 4º e no 5º período, entendeu? Curioso para saber o que ele vai aprender, sabe? Então, eu acho que quem está entrando na faculdade quer saber o que vai aprender, então é isso. Pronto, terminei. Não, que é 10h05 ainda. E é isso mesmo que a Renata falou. O jornalismo, ele abrange um pouco de cada. Ele não é só uma profissão só para informação, só para informar. Ele abrange um pouquinho as outras vertentes. Muito bom. Para finalizar, senão a gente já deu a hora de vocês pegar o ônibus, tá? 10h10, professor. Ainda 3 minutos. Então, nesses Meu Deus, nem me lembre aquela parada. Nesses 3 minutos. Gente, para vocês terem uma ideia, na aula passada eu parei aqui, a dimensão ética do jornalismo científico pode ser corporificada por problemáticas. Lembra que a gente parou aqui? A citação do Burkett. A dimensão ética do jornalismo científico pode ser corporificada por problemáticas. E era aqui que a gente ia discorrer. Aí essas problemáticas que ele coloca conflito de interesses. Nós falamos isso aqui, né? Mesmo se a gente discorrer o estudo do Burkett, a gente discorreu sobre conflito de interesses. Aceitar qualquer tipo de privilégio presente para
utilizar uma matéria. Outra coisa também que a gente falou, ganho financeiro pessoal, né? Foi falado aqui também nessa nossa discussão. Outra, ética das publicações, né? Por que uma publicação é produzida daquele jeito? O viés ideológico, os interesses partidário, político, empresarial por trás. Os canais de comunicação não devem anunciar junto às notícias científicas produtos diretamente envolvidos com as matérias, nem mesmo aquelas que oferecem facilidades para a obtenção do saber científico. Então, a ética das publicações ela está dentro também da ética profissional e do caráter das pessoas também. Contar o que sabe. Cabe ao jornalista relatar ao público tudo o que sabe. Lembra, Jean, que tu escreveu tua matéria e acredita que seja de importância, né? É nosso papel e nosso dever. Quer conflitos existentes no interior da própria comunidade, quer assunto que um pesquisador já comprovou a veracidade, mas que é mal visto pelos seus pares. Então, contar o que sabe. Faz parte também essa corporificação, né, das dimensões éticas do jornalismo. E principalmente dar voz àquelas pessoas que estão envolvidas ali. Sim. No caso, as pessoas, os moradores, importante, né? Então é importante que eles falem também, que a fala deles esteja, mesmo de uma forma jornalística estruturada, mas esteja ali na matéria. Eles são o objetivo, né? É o fim, né, do nosso caminho aí. Né? Então, hoje, você colocou a questão da fala, né? Hoje a gente vê muita fala fora de contexto. Uma frase utilizada para determinados fins, né? Para um determinado posicionamento de opiniões e de ideias. E aí a gente vai ver o contexto daquela frase é totalmente diferente, às vezes, daquilo que é daquele recorte, né? Da realidade que foi mostrada. Então, as teorias construcionistas e making, como é a teoria do make? Esqueci agora, só sei do make. Sumiu. E do gatekeep também, que são as escolhas que a gente faz, né? É interessante como a gente utiliza isso em todos os gêneros jornalísticos. Newsmaking. É perigoso. O nosso campo da comunicação é muito perigoso. É muito perigoso. Às vezes, inocentemente, a gente acaba cometendo algum deslize, alguma coisa nesse sentido que você está falando. Né? A questão do contexto, de jogar a matéria para uma interpretação, é realmente muito perigoso esse campo. Por isso que nossa preparação e a ética é muito importante nesse sentido. Né? E aí há muitos conflitos, né? Que são o que os conflitos que a Márcia, ela coloca muito bem nisso, assim como o Vilas Boas também relata esses conflitos do jornalismo, e o Bertoli também trata bastante esses conflitos, né? Justamente por causa da forma de se produzir e de se mostrar. Gente, obrigado, tá? Tenho que ir para casa. Amanhã professor. Tchau. Tchau. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Ok, boa noite. Pela aula. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.